Olá, Gazine, dia 13 de setembro de 2024. Hoje foi a segunda parte do meu mini curso, A Paratopia Criativa, dos fanzines, zines, artezines e afins. Deixa eu ampliar aqui para vocês entenderem. Eu já havia divulgado, ele foi realizado dentro deste evento aqui, primeiro Seminário Nacional de História, Linguagens, Pesquisas, Quadrinhos e Cinema, que está acontecendo ainda. E o mini curso foi online. Ele teve duas partes. Primeira, teórico conceitual histórica dos fanzines, um pouco também sobre quadrinhos, que é interessante, já que o quadrinho predominou nos fanzines na década de 80 e 90 no Brasil. E na segunda parte foi a parte prática, em que eu repassei um pouco sobre os artezines e também tentamos a parte prática, mesmo online, mesmo não presencial. Não é a mesma coisa que estar presente, mas até que rendeu alguns resultados a parte prática, né? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, porque foi interessante, já que teve um pouco de... Eu mesmo fiz, mas a minha foi essa que eu mostrei na abertura, foi um rascunhãozinho de A5, né? Baseado numa imagem, duas imagens que eu coloquei. Mas eu quero passar aqui para vocês entenderem melhor como se deu esse mini curso, né? A primeira parte foi conceitual histórica, né? Então, mostrei as divisões que eu faço nas categorizações para explicar sobre os fanzines, né? Histórico, os temas, formatos, os espaços, os fanzines da educação e, finalmente, os zines de arte. E na segunda parte, um pouco mais dos zines artísticos e também a parte prática, né? Essa parte prática, ela consistiu em abordar aqui as três possibilidades de formatos de fanzines, né, que seriam os fanzines folha A5, folha A4 dobrado ao meio, que seriam um sulfite, meio sulfite, múltiplos de 4, ou então um folderzine, que é uma sulfite dobrada em 3, como se fosse um folder ou uma pequena sanfona, e o minizine de 8 páginas, né, que é o mais clássico que tem sido usado. Então, eu abordei esses três, mostrei para eles aqui um, que é o minizine, mostrei o folderzine e, por fim, o zine A5. E foi interessante porque esses foram os básicos. A maioria deles já conhecia fanzines, um ou outro que não conhecia, que nunca fez, mas acabaram resultando em interessantes respostas, e é essas que eu vou mostrar para vocês aqui. Só um instante para eu achar aqui. Bom, aqui eu salvei alguns prints, principalmente porque vai ser gravado, né? Aliás, vai ser gravado. Foram gravadas os 2 dias foram gravados e, exceto que no primeiro dia foi esquecido gravar, uns 20 minutos iniciais não foram gravados, mas depois a gravação passou a ocorrer. Então, eles vão disponibilizar, e assim que disponibilizarem, eu coloco os links. Por hora, eu quero mostrar então as resultantes de alguns que estavam lá. O Alberto Pessoa, que é professor da área de artes da Federal da Paraíba, e ele é envolvido com quadrinhos também, né? Também orienta trabalhos. Tem até um orientando que está pesquisando fanzines, que ele me chamou até para fazer parte da banca, mas enfim. Tá aqui, o fanzine que ele elaborou durante o minicurso, hoje mesmo, e eu não quero deixar passar esse período, senão eu acabo também não me lembrando muito bem do que ele falou, tem a ver com imagens que eu postei. É interessante, eu coloquei duas imagens para visualização de possibilidade de influência, né? Influência visual pareidólica. Deixa eu encontrar elas aqui. O que acontece? Eu tive a ideia de que aqueles que não tivessem familiarizados ou com um processo criativo meio difícil de iniciar, né, de ter a ignição, né, o início, eu coloquei essas imagens aqui, expliquei que são imagens pareidólicas, né, são nuvens, e aí o nefelibato é aquele que olha para a nuvem, né, que gosta de olhar para as nuvens, e a pareidolia é aquela forma similar a uma outra, né.
E eu coloquei essa aqui de uma xícara também, que tem um restolho assim, que marcou um grafismo. Eu acho que era um chá ou um café, eu não sei exatamente. Está mais para chá, né? Ou para suco. E aí essas imagens ficaram como propulsores a quem quisesse trabalhar, baseadas até num fanzine meu, que é o Nefelibantes Pareidólicos, que é esse aqui, que eu também trabalhei essas questões pareidólicas, de pareidolia. Então, feito isso, eles trabalharam, e aí o Alberto me revelou que a xícara lá influenciou ele nessa, né? E, deixa eu passar para o próximo aqui, e ele trabalhou essa sequencialização, né? Tem a ver com uma xícara aqui também, e escreveu também uma espécie de editorial que faz parte aí do fanzine. E aí quando você vai sequencializando a abertura desse minizine, você vai tendo o entendimento do contexto, né, das artes e do que ele escreveu. Né? E a última capa seria também a contracapa. A última seria uma arte continuada e finalizada do contexto que ele criou. Né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou até dar uma lida, porque ele chegou a ler, a gente tem isso gravado, né? Mas vou tentar ler. Primeiro fanzine realizado em oficina ministrada pelo professor pesquisador Gás Endraus, em 13 de setembro de 2024. Texto e arte Alberto Pessoa. Não Toque. Veio da inspiração das HQs de Júlio Shimamoto, que trabalha gags em seus quadrinhos. E usa como personagem e como forma de... ele aqui, o Shimamoto... Ah, não, sim. Veio da inspiração das HQs de Shimamoto, que trabalha gags em seus quadrinhos. E aqui o Alberto usou como personagem e como forma de homenagear o meu trabalho, né? Digamos assim, o que eu venho fazendo. E aí ele explicou na hora, eu que não vou me lembrar muito bem, mas tem a ver com as artes. O Shimamoto é um grande quadrinista brasileiro, com um estilo único. Eu diria até que ele é uma espécie de samurai dos quadrinhos, porque ele tem um estilo que seria o equivalente a um mangá no Brasil, mas bem diferente do mangá. Né? Vocês veem aqui que houve uma influência mesmo da imagem do que eu postei lá da pareidolia para iniciar esse contexto. Ele parece que ele me fez aqui como personagem que sou sugado por essa xícara, enfim, e acontecem umas coisas nesse sugar. Então foi interessante que as imagens que eu usei ajudaram ele a propulsionar aí o processo criativo. E ele vai, obviamente, finalizar esse fanzine e depois me enviar. O outro fanzine... Ah, tá, aqui ele deixou aberto para a gente ver como que são as 8 mini páginas, né, em sequência, que ele vai retomar isso para finalizar, ou numa outra folha ou a partir daí. Né? O outro foi o Isaac Luz, que trabalhou um minizine também, baseado nas imagens que ele tem no próprio Instagram. Foi isso que ele nos narrou. Então, o corredor é o nome que ele deu, e ele puxou imagens pelo computador do Instagram dele e remontou como se fosse uma narrativa mesmo. Uma narrativa de mistério, algo assim, um tom com relação ao mistério. Né? E ele coloca aqui, arroba... Bom, eu vou tentar depois anotar na descrição do livro alguns Instagrams que eu consegui obter. O dele aqui não está muito legível, mas eu acho que tenho na anotação do chat que eu peguei. A outra foi a Renata Rinaldi, que é professora, está dando aula, professora lá na UNB, na área de artes, e ela fez um minizine hoje, chamado Ponto G. Né? E aí ela faz uma brincadeira com a questão do ponto G, mas não apenas na questão dele com a relação da conotação sexual feminina. Ela faz também com relação ao mapa, às costuras. Né? Então é bem interessante, ela foi explicando, acho que só tirei essas. Era para tirar mais alguns prints, acabei, acho que... Bom, enfim, são 3 prints e tem frente e verso. Aqui tem uma espécie de mapa e do outro lado ela tem uma continuidade com outras imagens. É bem interessante o minizine que ela montou hoje. Né? E aí temos o outro do Jonathan, que é o pseudônimo de J. Devil. Como servir arroz gostoso. E ele
criou um fanzine que tem a ver com essa questão da culinária mesmo, que é o arroz em 5 passos absurdos, fazendo brincadeira filosófica com a culinária, a gastronomia com o arroz, né? Achei bastante interessante. Questione a natureza do arroz antes de cozinhar, medite sobre a proposta. Ele fez tendo em vista um filósofo, agora não vou me lembrar qual que ele usou, e fazendo paralelos com as frases ou com o pensamento desse filósofo com relação ao cozimento do arroz, né? Liberdade é o tempero da vida, adicionar sal é um ato de liberdade, até a ausência pode ser uma escolha. Realmente, eu quase não ponho sal na minha comida, né? Por influência até do meu pai, que tinha pressão alta, mas acabei me acostumando. Mas como também comida salgada. Adicionar sal no arroz, exercer nossa liberdade de escolha. Não adicionar ou adicionar é reflexo da nossa autonomia. O zine dele ainda não terminou, ele mostrou que ainda tem 2 páginas sendo feitas, né? E por fim, com as pessoas que ficaram até o final, algumas tiveram que se ausentar antes, né? E outras estavam em trabalho paralelo e não conseguiram elaborar os zines. E aí fizemos um rápido print da finalização. Engraçado, faltou do Michael Henrique. Eu pensei que eu tinha aqui eu pensei que eu tinha feito o print. Eu acho que eu fiz o print e eu falhei. Mas aí é um print que ele brinca também com Tommy Zine, e aí luta de classes. Ele tem uma página, são 2 páginas que ele trabalhou com esse zine em andamento também. Eu deveria ter ele aqui salvo, mas não sei o que aconteceu, não estou vendo. Ah, peraí, não está, realmente aconteceu alguma falha na hora que eu salvei. De toda maneira, como eu falei, as gravações vão estar depois disponíveis. E aqui acabei suprindo essa falha, pondo aqui um pouco do zine em formato sanfona de folha de sulfite, dobrada em 3, que dá 6 páginas, que o Michael acabou elaborando. Então estão aí os trabalhos realizados hoje, numa rápida oficina de menos de 1 hora, continuada da teórica que iniciou ontem. E o meu zine, bem fraquinho, que é um rasgo, que tem uma espécie de bólido vindo, que tem a ver com aquela foto da nuvem que eu pus, né, pareidolia, um rasgo e aí eu coloco uma figura humana aqui, que é como se fosse uma nuvem gigante, que tem uma outra forma na foto lá que tinha a ver com isso também, e uns seres num pires voando. Então um rasgo nos céus. E aí eu rasguei mesmo a folha em alguns pontos. Na falta de uma criatividade menor, fiz isso. E pus como um símbolo e uma assinatura aqui no rodapé, um pouco da imagem da xícara lá, do desenho que surtiu na xícara após a bebida ser, enfim, deglutida, e ficou aquela marca na xícara. Esses são os apontamentos que eu tinha para mostrar hoje desta oficina, deste mini curso, dentro do seminário, que é um seminário bem interessante, que tem outras abordagens, né? Que é um seminário nacional, que é um primeiro seminário nacional de História e Linguagens, que faz a pesquisa sobre quadrinhos e cinema, como fruto de aproximadamente 3 anos de reuniões, a princípio denominado Grupo de Estudos Quadrinhos e História. E aí, um agradecimento especial ao Giovano, que é professor lá, e que me convidou para fazer parte, dando esse mini curso nesse evento que ainda está acontecendo. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um link para que vocês conheçam mais sobre ele. Até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biographic zines e afins.